O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 355. Expulso por Kang Seng, Seong Ji-han olhou para o chão. Os 9 palácios e 8 trigramas que foram desenhados sobre a miríade de deuses seladores de fantasmas não estavam mais lá. Seong Ji-han tocou o símbolo da miríade de deuses seladores de fantasmas novamente. Mas desta vez, quando o padrão dos 9 palácios e 8 trigramas começou a se formar, ele parou no meio do caminho. O poder dos 9 palácios e 8 trigramas está gradualmente recarregando. Nesse ritmo, levaria cerca de 2 semanas para que os 9 palácios e 8 trigramas fossem redesenhados. Refletindo sobre o evento recente, Seong Ji-han pensou. É porque sou uma entidade que não pode ser selada que sobrevivi. Embora ele não entendesse porque não era selável, ser expulso e se beneficiar dessa entrada nos 9 palácios e 8 trigramas era substancial. Stat Eternidade mais 3. Uma habilidade que não aumentaria, não importa o que subitamente aumentasse significativamente. No entanto, como faço para derrotar isso? Seong Ji-han ficou desanimado. Nem mesmo Martial Soul poderia adquirir as artes marciais de Kang Seng. Afinal, a técnica da divindade carmesim aperfeiçoada que aprendi com Dongbang Saki era superior à de Kang Seng. O fato de Martial Soul não ter sido ativado foi porque a técnica da divindade carmesim obtida de Dongbang Saki estava em um nível mais alto que a de Kang Seng. Pelo contrário, durante a batalha recente, parecia que Kang Seng estava aprendendo com Seong Ji-han, avançando de forma deslumbrante em suas artes marciais. Então, eu tinha vantagem em termos de nível de artes marciais, mas fui completamente superado na sutileza de sua aplicação. Apesar de ter a vantagem em poder absoluto, Seong Ji-han foi completamente superado como artista marcial por Kang Seng. Enfrentar a alma perdida de Taiji, e muito menos derrotá-la, parecia impossível se ele não conseguisse vencer apenas com as artes marciais. No meio destes pensamentos, Pete apareceu atrás dele, erguendo instantaneamente uma barreira. Pensar que o limite final estaria aqui. Fascinante. Dongbang Saki afirmou que estava perdido. Você também foi expulso? Sim. Como você não foi selado? Eles simplesmente me deixaram ir. Eles até disseram que se eu quisesse a árvore do mundo, deveria voltar em 2 semanas. 2 semanas? Eu entendo. Isso seria tempo suficiente para os 9 palácios e 8 trigramas recarregarem. Quando Seong Ji-han assentiu, os olhos de Pete arregalaram-se de surpresa. Você está planejando voltar? Eu planeio. Não posso simplesmente ficar derrotado assim. É natural ser derrotado por Dongbang Saki. A entidade dentro da formação parecia ser o humano Kang Seng, não a constelação Dongbang Saki. Eu não deveria derrotá-lo? Isso é verdade. Mas para isso, você deveria ter usado todo o seu poder. Todo o meu poder? Sim. Você nem usou sua meia máscara. Seong Ji-han tinha meios para aumentar significativamente seu poder, ativando os traços da constelação e usando a meia máscara. No entanto, durante a batalha com Kang Seng, Seong Ji-han optou deliberadamente por não usá-los. Mesmo sem a máscara, eu tinha vantagem no poder. Se não posso vencer nesse estado, como devo enfrentar Dongbang Saki ou o deus marcial? Em vez de tentar vencer como artista marcial, por que não esmagá-lo usando todo o seu poder? Se você subjugar Kang Seng e assumir o controle dessa formação de selamento, poderá descobrir por que Dongbang Saki permanece leal ao deus marcial. E como saber disso mudaria as coisas? Saber o motivo, dependendo da situação, pode nos permitir separar Dongbang Saki do deus marcial. Dongbang Saki não gosta de falar sobre sua época como Kang Seng. Ele alegou que o limite final foi perdido, mas estava claramente dentro da formação de selamento. Definitivamente há algo significativo naquele lugar. Pete sugeriu assumir o controle à força, aproveitando todo o poder à sua disposição. Considerando a relação entre o deus marcial e Dongbang Saki como o aspecto mais crucial para entender. No entanto, se, depois de descobrir o motivo, ele ainda permanecer leal ao deus marcial. Então, acho que deveria arriscar o pescoço e esperar para ser morto. Não será assim. Realmente deve haver algo. Considere isso uma intuição de profeta. Achei que você tivesse dito que não era profeta. Eka. No mínimo, vou derrotar Kang Seng com meu poder. Os olhos de Seong Ji-han se acalmaram calmamente. Se ele não conseguisse derrotar um mero pescador, como ele poderia enfrentar o deus marcial ou Dongbang Saki? O oponente dentro dos 9 palácios e 8 trigramas era alguém que Seong Ji-han teve que superar como artista marcial. Stat Eternity também aumenta quando perto da árvore do mundo. A oportunidade de aumentar uma estatística que quase nunca subia, apresentada pelos 9 palácios e 8 trigramas. Ele não poderia simplesmente destruir aquele lugar com força bruta. Ele deveria tentar aumentar a eternidade o máximo possível desta vez. 2 semanas? Preciso me preparar. Apenas me escute. Você não viu? Você não pode vencer apenas com artes marciais. Essa pessoa é um monstro. Apesar da insatisfação de Paitya com a decisão de Seong Ji-han e dos seus resmungos, Seong Ji-han olhou para ela com calma enquanto ela estava no corpo de Sofia. Pitya, tenho uma pergunta. O que é?
Por que você está classificado acima de Dongbang Saki? Classificação? Dongbang Saki é o segundo e você é o quarto discípulo. Mas a diferença de poder parece esmagadora. Eu não sou tão fraco, sabe? É que aquele velho é uma exceção. Pitya fez beicinho enquanto falava. Segundo ou quarto? Essa é apenas a ordem, não a classificação. É assim mesmo? O que a ordem significa então? A ordem em que nos tornamos discípulos. Está ao contrário. Longinus foi o mais recente e Gilgamesh foi o primeiro. Então, você foi o segundo a seguir o deus marcial? Isso foi há muito tempo atrás. Sim, está certo. Sou a mulher mais velha da humanidade. Eu realmente não perguntei sobre isso. Zap. Paitya lançou um olhar penetrante a Seong Ji-han e depois apontou para cima com o dedo. Voltarei agora. Não posso ficar descendo por muito tempo. Tudo bem. E se você lutar contra Kang Seng 2 semanas depois, use todo o seu poder. E deixe-me saber o resultado. Espere até eu ganhar. Suspiro. Ele é o maior guerreiro da humanidade, uma exceção à norma. Paitya diminuiu a determinação de Seong Ji-han com as suas palavras, mas ele apenas riu e respondeu. Parece muito tolo levar muito a sério as palavras de uma avó. Ei, quem você está chamando de avó? Oh, me desculpe, chamar você de jovem de coração foi demais? Continue assim e não vou te dar isso. Suoshi. Pitya fez beicinho e tirou algo da sua mão. Era um fragmento redondo de gelo com letras gravadas nele. O que é isso? Você disse que voltaria para lá em 2 semanas, certo? Eu marquei as coordenadas exatas aqui. Insira isso em sua chuva de espadas mais tarde e ela o guiará até o local. Oh, aceitarei isso graciosamente. Seong Ji-han pegou o fragmento dela e emergiu do mar. Uma vez na superfície do mar, Pitya desativou a barreira. Bem, já que eu escapei, eu deveria voltar agora. Se você enfrentar Kang Seng e sentir que não vai vencer, use todo o seu poder. Eu cuido disso, não se preocupe. Suspirar. Balançando a cabeça em desaprovação, Pitya saiu do corpo de Sofia. Ah. Sofia, a legítima dona do corpo, piscou os olhos antes de olhar em volta e fazer uma expressão incrédula. Por que estamos acima do mar? Você não se lembra? Não, de jeito nenhum. Sua constelação nos encontrou um lugar no meio do mar que aumenta as estatísticas. Seong Ji-han resumiu sucintamente o evento no fundo do oceano para Sofia, que então se iluminou. Então, as estatísticas de Ji-han aumentaram? De fato. Já que você também ganhou um aumento de estatísticas grátis, vamos aproveitar nossas férias. Aqui. Vamos para a praia. Bem, normalmente eu faria. Sorrindo levemente, Seong Ji-han já tinha as artes marciais de Kang Seng profundamente enraizadas em sua mente. Os movimentos do velho empunhando um cajado, embora menos aperfeiçoados do que a técnica da divindade carmesim que ele dominou através da alma marcial, ele ainda conseguiu não levar um golpe fatal e até avançou em suas artes marciais. Dongbang Saki, como disse Pitya, de fato não faltou nada para ser considerado o mais forte da humanidade. Não tenho o luxo do tempo agora. Tendo resolvido vencê-lo, não houve tempo livre para olhar para outro lugar. Oh, que pena. Vamos na próxima vez, quando tudo isso acabar. Levando a desanimada Sofia com ele, Sang Ji-han voltou para casa. 10 de agosto. Este foi o dia em que foi marcada a partida da Liga dos Campeões do Mundo entre a Coreia, campeã da Liga dos Campeões da temporada passada, e os Estados Unidos, vice-campeão. Na verdade estamos jogando na Liga dos Campeões do Mundo LoL. Vencer a Champs em si foi inacreditável. Niene com Seong Ji-han, ganhar faz todo sentido hahaha. Eles não o baniram, não é? LoL. Mas a Liga dos Campeões do Mundo sempre esteve entre o campeão e o vice-campeão. Tecnicamente, está entre o país número 1 do ranking e o vencedor da Champs. Se o vencedor do Champs também estiver em primeiro lugar, então será contra o segundo classificado. Ah, é por isso que sempre foram eu e China na Liga dos Campeões do Mundo. Os espectadores, embora tratassem a partida como um jogo de evento, nutriam expectativa pela grande partida. Em termos de poder, foi sem dúvida a seleção coreana que ficou em desvantagem. Sem Seong Ji-han, um jogador excepcionalmente poderoso, o campeonato teria naturalmente pertencido ao Seoul. Consequentemente, No Young-jun, o treinador da seleção coreana, esperava que Seong Ji-han voltasse a participar nesta Liga dos Campeões do Mundo. Sério? Ji-han não tem intenção de participar? Yoon Se-jin olhou para o quarto de Sang Ji-han. Sim, o tio voltou para casa e disse que precisava treinar. Aquela sala de treinamento do vazio. Ele foi lá e não saiu desde então. Ji-han é incrível, ele é tão forte, mas nunca para de treinar. Certo, eu gostaria que o tio pegasse leve às vezes. Nós, humanos, colocamos muita coisa sobre seus ombros. Provavelmente, sem ele, a humanidade teria lutado. Ele deve sentir uma responsabilidade significativa. Não posso me comparar ao cunhado, mas já senti o peso do desempenho da nossa seleção antes. Yoon Se-jin, o rei da espada, que foi o pilar da equipe coreana até se apaixonar por Chizuru, recebeu imensa atenção e expectativas dos coreanos e sofreu uma pressão considerável. Mas para Seong Ji-han, não se tratava apenas da Coreia.
mas da humanidade como um todo. Sem dúvida, a responsabilidade e o estresse devem ser enormes. Mas papai sabia relaxar, sair por aí bebendo e se divertindo. Achei que papai estava muito ocupado naquela época. Bem, eu não estava em meu juízo perfeito então. Eu me pergunto como o tio alivia seu estresse. Talvez ele devesse aprender com o pai, vai se transformar em uma doença se acumular. Tosse. Agora, Sea, vamos parar com essa conversa e ir para o centro Battle.net. Temos que nos preparar para a Liga dos Campeões do Mundo. Ah, ok. Yoon Sea, após uma rápida olhada no quarto de Sang Ji-han, seguiu Yoon Sejin para fora de casa. Enquanto isso, dentro da sala de treinamento do vazio. Isso basta. Baki. Depois de simular cenários interminavelmente, Seong Ji-han finalmente conseguiu acertar Kang Seng. Eu o desafiei milhares, não, dezenas de milhares de vezes. A batalha de 10 minutos contra Kang Seng. Nos últimos dias, Seong Ji-han revisou e repetiu continuamente esta batalha na sala de treinamento do vazio. Ele tinha vantagem em termos de poder e nível de artes marciais. Porém, o que colocou Seong Ji-han em desvantagem contra Kang Seng foi o senso de combate e a capacidade de aplicar artes marciais no momento certo. Depois de inúmeros desafios, Seong Ji-han mal conseguiu preencher essa lacuna ainda. Ainda está faltando. Kang Seng, visível na simulação, mostrou um crescimento notável durante a batalha, mas faltou o brilho esmagador de talento. Talvez eu devesse limitar meu poder. Se a simulação não conseguisse capturar totalmente o talento de Kang Seng, ele nivelaria o campo de jogo limitando suas habilidades. Lutando com poder reduzido, Seong Ji-han foi empurrado para trás. Baki. Como esperado, não é fácil. Seong Ji-han, com poderes limitados, enfrentou continuamente a derrota na simulação, sentindo a distância entre ele e Kang Seng crescer. Apesar de enfrentar continuamente decapitação e empalamento. Haha. Seong Ji-han sorriu diante de uma habilidade marcial avassaladora. Quando ele combinou com Kang Seng com habilidades limitadas. Sua estatística de alma marcial aumenta em 1. Martial Soul estava melhorando lentamente, embora ligeiramente. Apesar da clara disparidade de talentos. Dongbang Saki. Seu talento, segundo Picha, era verdadeiramente excepcional. Igualando-se a ele no poder, Kang Seng era um inimigo invencível. Em contraste, embora Seong Ji-han fosse o atual mais forte da humanidade, a lacuna de talento entre eles era evidente. No entanto, a diferença está diminuindo gradualmente. Talvez tenha sido graças ao Martial Soul. O abismo de talento, outrora tão vasto como a diferença entre o céu e a terra, começou a fechar-se. Sobreviver 10 segundos estendido para 1 minuto. 1 minuto se estendeu para 5 minutos e depois para 10. E de apenas sobreviver. Bem impressionante. Quando a espada de Sang Ji-han começou a pressionar Kang Seng, ganhando a admiração dele, o progresso estagnou. É aqui que ocorre o platô. De uma desvantagem inicialmente esmagadora, o desafio contínuo trouxe um equilíbrio à troca de ataque e defesa. No entanto, não importa o quanto persistisse, Seong Ji-han, com suas habilidades restritas, não conseguiu dominar Dongbang Saki. Este parece ser o limite por enquanto. Decidindo que era hora de concluir, Seong Ji-han olhou a mensagem do sistema. Martial Soul subiu um total de 10 pontos. Apenas para simulações de batalha, foi um aumento notável, embora tenham sido necessárias dezenas de milhares de testes. Para superar suas artes marciais, é necessário outro estímulo. Se ele apenas simular uma batalha com Kang Seng, não será capaz de dominá-lo. Seong Ji-han, saindo da sala de treinamento do vazio, verificou sua janela de status. Especificamente, sua classe, a resolução marcial heterogênea.